só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Quando nós alteramos uma imagem, como por exemplo no Egito, eles alteraram a imagem de um homem. Então, quando nós alteramos uma forma, como por exemplo, no Egito alteravam as formas das pessoas, colocaram, por exemplo, sobre a cabeça, tiraram a cabeça do homem e colocaram a cabeça de um pássaro, é para manter o significado. Então, você pode alterar a forma para manter o significado. Então, o Espírito Santo, que é tradutor do conhecimento, ele inspira isto para alterarmos a forma, contanto que se mantenha o significado. Então, qual é o significado do homem com cabeça de pássaro? O pássaro evoca o dom de voar, a capacidade de voar, de estar com a mente mais alto, mais acima, de compreender além do que está no nível do chão, de ter outra visão, uma visão ampliada, uma visão perfeita do que está abaixo e do que está acima e no seu entorno. Então, quando eles colocam uma cabeça de pássaro sobre o corpo de um homem, eles querem lembrar este significado. Então, vejam, altera a forma, mas não o significado. O significado de quê? De que nós somos o Espírito Santo, que é representado por um pássaro. Então é aquele que alcançou a compreensão do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo é representado por um pássaro? No Egito era o falcão. A Igreja Católica mudou para a pomba. Como aconteceu isso? Eu não sei, mas quando eu estive em Assis, lá na Itália, quando saí lá da frente onde estão as relíquias de São Francisco, tinha um pedestal com uma pomba, com um olho só. Como é representada a imagem do Horus, que é o falcão do Egito, do Antigo Egito. E lá nas relíquias de São Francisco, tem as relíquias que ele ganhou quando viajou para aquela região. Então ele fez essa viagem, Francisco, para aquela região e trouxe presentes que ele ganhou nessa viagem, que ele fez aquela região. Então eu perguntei ao guia, e o que é essa pomba com um olho só aí? Ah, é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só com um olho? É claro que eu lembrei do Horus na hora, né? Eu associei. Porque recém eu tinha visto que o Francisco tinha ido lá para aquela região. E lá era o Horus. E aí na frente das coisas de São Francisco está a pomba de um olho só. Né? Ah, isso é porque o Espírito Santo ele vê bem com um olho e com o outro ele deixa passar. Não, Espírito Santo não é isso aí não, mas deixa para lá. Né? Porque se eu for falar para um guia do Horus, aí não é qualquer coisa que a pessoa entende. Então eu acho que a partir daí, porque a Igreja Católica é a continuidade da religião do Egito, adotou a pomba ao invés do Horus, porque talvez tivesse mais pombas naquela região, para representar o alcance mais elevado do Espírito, ou aquele que alcançou o Espírito Santo.
e para lembrar que nós temos um corpo físico, mas somos o espírito. Nossa mente tem que se elevar como se eleva o pássaro acima das coisas do mundo. Isso significa que o pássaro abandonou o mundo? Não. Significa que a sua compreensão está mais alta, que a sua visão se amplia. Que o céu, os limites do horizonte se expandem quando você voa mais alto. Então, tudo se amplia, tudo se expande. Entra mais luz na sua mente quando você está mais acima. Então, essa é a alteração da forma, que mantém o significado que você é o Filho e é o Espírito Santo. E forma unidade com o Pai. Agora, aqui o ego ele vai inverter, porque ele inverte todas as coisas e tenta adaptar as coisas de acordo com os seus interesses. Então, se o meu interesse é manter uma determinada forma, a gente muda o significado, mas não muda a forma. Então, eu tenho uma forma de viver. Então, a minha forma de viver é uma forma desregrada. E aí vem uma pessoa e diz, oh, Jorge, essa forma que você vive, ela é meio desregrada, né? Você deveria pensar um pouco na sua mente, no espírito. Aí a gente muda o significado da mente, do espírito, para defender a forma de vida desregrada que eu estou levando. A compreensão está certa. As leis têm que ser comunicadas se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. A Lilian Paz, que foi quem chefiou a equipe de tradução desse livro para o português, levou 10 anos para traduzir esse livro para o português, junto com uma equipe, trabalhando todos os dias. O cuidado que tiveram refere-se ao que diz este parágrafo. Tem expressões no inglês que nós não temos, então você tem que alterar a forma. Mas você tem que fazer de uma maneira que não altere o significado. Então, assim são as leis divinas também. Elas têm que ser comunicadas. Mas para cada pessoa há um nível de entendimento. De formas que você tem que alterar a forma, mas não pode alterar o significado. No templo de Ábidos, no Egito, existem, assim como em todos os outros templos, mas nesse parece que está bem perceptível, existem esculpidos nas paredes dos templos aquilo que queriam que fosse transmitido. E sempre que você vai estar transmitido em 3 níveis. Um nível é para o povo, aquelas pessoas que têm baixa capacidade de compreensão, vamos dizer assim, das leis. O segundo nível está para os discípulos, aqueles que começam a seguir as leis. E um terceiro nível é para a compreensão dos sacerdotes que estão já com a mente mais livre das coisas que nos prendem ao mundo e, portanto, tem mais capacidade de compreender de forma mais elevada as leis divinas e assim ajudar
os discípulos e o povo a compreenderem as leis de forma que estão nos níveis mais baixos aí. Então, por isso que se contavam muitas histórias. Porque tudo que nós compreendemos ainda é por comparação, por analogia. Porque nós temos sim dificuldades de compreender as leis. Então vejam, quando Jesus ensinava, ele ensinava em todos os níveis, porque tinha pessoas que não compreendiam o que ele dizia. Então, ele tinha que falar num nível em que aquela pessoa pudesse compreender. Aquilo vale para aquela pessoa e para aqueles que conseguem compreender daquela maneira. Não é uma forma generalizada, não é para todos, não é para todas as pessoas. É para aquela pessoa. Porque às vezes é daquela forma que ela consegue compreender. Então, por isso as parábolas, as histórias, a gente vê em todas as instituições religiosas, nós vamos encontrar histórias que ajudam as pessoas a compreender. Muitas vezes são considerados mitos. Então, por exemplo, sabemos que Sócrates, que Pitágoras e Platão, a exemplo de outros, estudaram nas escolas egípcias. E esses três gregos vieram para a Grécia, onde é a sua origem, e tinham que ensinar isso para os gregos. Que para eles isso não era grego, isso era outra coisa que eles não entendiam. Isso para os gregos era troiano, vamos dizer assim, né? Conforme eles traziam. Então eles tiveram que adaptar. Eles tiveram que alterar a forma para conservar o significado. Então as mitologias gregas, elas são diferentes das histórias dos egípcios, porque os gregos não conseguiam entender da forma que os egípcios compreendiam. Porque os egípcios, eles iam já, desde que nasciam, já iam para as escolas, para começar a trabalhar, a aprender, a ter compreensão. E isso era muito interessante. Uma pessoa numa dessas viagens recentes ao Egito, não é daquele tempo, né, de 10 mil anos atrás, né, contou que lá quando a criança nasce, o sacerdote, a família já começa a ler o Alcorão para ela, a partir do nascimento, para ela ouvir, para ela ir ouvindo já aquilo, para ela ir começar a assimilar. Então, ela vai tendo uma compreensão. Você vê que lá, quando a gente vê na Índia, as pessoas que fazem yoga, elas começam a fazer desde criancinhas. Então eles têm uma elasticidade e uma capacidade muito grande de fazer aquilo, que nós não temos. Então aqui as pessoas vão fazer yoga e se machucam, porque nós não temos condições de fazer aquelas posições que os hindus fazem. Eles fazem isso desde que nasceram. Eles nascem e a mãe já põe o bebezinho numa posição de yoga. Nós não. Então a elasticidade do nosso corpo é muito diferente daqueles que começam desde criança. Então outro dia ainda veio uma amiga minha aqui que faz yoga, fazia yoga há mais de 15 anos. Ele continua no yoga? Não, Jorge, me quebrei todo. Fui fazer umas posições lá, deu um revertério na vértebra do não sei o que, tive que parar. Então vejam, porque nós não temos essa preparação. Né? Então, por isso que os gregos não entendiam o que Platão, Sócrates e Pitágoras diziam. E aí,
eles compreenderam, mesmo assim, com todas as explicações, eles entenderam alguma coisa e mesmo assim invertiam aquilo que eles diziam. Então eles acabaram na mitologia indo para a beleza física, enquanto a ideia era mostrar a beleza do espírito. A forma deveria significar a beleza do espírito. E lá se reverteu, mudar o significado da forma para elogiar a beleza física. E assim, a forma que deveria refletir a beleza do espírito passou a ser interpretada como a beleza física. Veja, então, outro dia estava se falando aqui como que eu vou falar com as pessoas lá fora, né? Porque a gente fala, as pessoas não entendem, é a mesma coisa do que estamos falando aqui. Isso precisa ser traduzido, a comunicação deve ser traduzida num nível em que a pessoa consiga compreender. E é muito difícil. Então, por isso inventaram a mitologia. Deus não cria mitos, nós criamos. Só que os mitos, às vezes, as pessoas ficam presas nas imagens, mesmo que imagens mentais que nós imaginamos, né? Ficamos presos nas imagens ou em nossa imaginação e não alcançamos o significado, porque nós ainda preferimos ficar com a forma. Então a forma tem um significado. Quando você pega a imagem de um santo, essa imagem tem um significado. É para preservar o significado, que é a santidade. Então, para isso servem as formas. As formas podem ser alteradas para se comunicar o significado. Só que mesmo as pessoas pegam e alteram o significado para manter a forma, ou para manter-se na forma, alteram o significado. Tipo, estão adorando imagens. Alteraram o significado para prender na forma. Assim é que acontecem as inversões na nossa mente. E é isso que nós temos que repensar e curar. Os significados equivocados que nós damos para manter as formas que nós queremos também. Então isso vale para uma forma física, para uma forma geométrica, que é um símbolo, e para uma forma de nos portarmos. Eu quero me comportar desse jeito, eu quero levar a minha existência desta maneira, é a forma que eu escolhi. E aí eu vou tentar adaptar o significado para manter a minha forma. Eu vou justificar a forma, mesmo que altere o significado. Quando a gente fala que o corpo é instrumento de aprendizado, que a gente estuda isso já bem lá no começo do livro, né? O que a gente fez aqui? Alterou o significado da forma. O corpo tem uma forma, mas ele tem um significado, que é ser instrumento de aprendizado da mente. Quando a gente fica preso só nas ideias do corpo, alteramos o significado para manter a forma de existir que nós queremos. Não, isso aí não quero saber. Né? A pessoa fica presa na ideia de que ele que a mente e o corpo são uma única coisa e que o corpo é que domina a paisagem, não a mente. Então nós só vemos os corpos. Nós não vemos as mentes.
Outro dia já falei, quando a gente vai olhar para uma outra pessoa, a gente vê é o corpo, não vê a mente. Então, as pessoas se apaixonam pelos corpos, não pelas mentes. E é essa a dificuldade que nós temos depois nos relacionamentos. Porque nós nos relacionamos com uma forma, e uma forma de existir que é temporária, que é mutável, que tem fim. E a mente não tem. Então é com as mentes que nós temos que aprender a nos relacionar. Por isso se diz casa-mentes. Porque nós deveríamos aprender a nos relacionar com as mentes, não com os corpos. E essa é a ideia de que então nós mudamos o significado de tudo para manter a forma que nós queremos para a nossa existência. Eu vou continuar desta forma, porque esta forma é que eu quero. Então, tem que mudar o significado. Aí tu muda o significado do instrumento, que é o corpo, que é o instrumento que temos para o nosso aprendizado, e muda o significado dele. Não, o corpo é feito para tomar chopp, para ir à praia, para namorar, etc, etc, etc. E aí você nega o aprendizado. Porque aí você não aprende, porque você está usando o teu instrumento de aprendizado de uma forma equivocada. O corpo só existe como instrumento de aprendizado. Esta é a forma que temos que dar a ele. Assim como a máquina de lavar roupa só existe para lavar roupa, assim como a enxada do agricultor existe para ele trabalhar na horta e na roça. Se você vai lá trabalhar com uma colher na roça, o agricultor vai dizer: o que está fazendo? Eu estou capinando, mas com a colher. Mas para isso existe a enxada. Então a enxada só existe para trabalhar na roça. Ela não tem outra função. A forma é adequada para aquilo. Então a forma que nós temos é essa, é adequada. Então, mas nós alteramos o significado, nós queremos fazer outra coisa com a enxada. E essa é a razão dos nossos conflitos, porque a gente altera o significado das coisas para manter uma forma. Tudo tem um paralelo no mundo, né? Que serve para o nosso aprendizado. Então a gente olha esse paralelo no mundo e aprende com ele. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazer por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado. Irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. A mente conflitada vai alterar o significado para manter a forma. Então há um grande conflito na mente. E por isso nós temos um conflito entre o que nós queremos. Então, enquanto nós ainda queremos as coisas do mundo, é dessa forma que nós queremos. Então nós vamos ter um conflito entre o que é do céu e o que é do mundo. E provavelmente é isso que ocorre. Nós vamos alterar o significado, justificando a escolha de permanecer naquela ou daquela forma.
propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo, só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado. Mas quando deserdaste a ti mesmo, vieste a ser um aprendiz da necessidade. Nós ouvimos dizer que a pessoa que é tocada pelo Espírito Santo passa a falar várias línguas. O Papa tem que falar várias línguas, aprender a falar de qualquer jeito, para justificar que ele está inspirado. Senão o pessoal vai dizer, esse não foi tocado pelo Espírito. Então tem que falar português, tem que falar espanhol, tem que falar italiano, tem que falar latim, tem que falar mais alguma coisa. Então mesmo que bom dia, ele tem que falar umas 20 línguas, né, para justificar que ele está tocado pelo Espírito Santo. Isso é para manter a ideia de várias línguas. Mas essas várias línguas não se referem à ideia dos diferentes idiomas. Se referem mais à ideia de transmitir o significado de diferentes formas para diferentes compreensões. Este livro mesmo, ele está construído de tal forma que ele repete o tempo todo as mesmas ideias. Eu digo que milhares de vezes, milhares de formas diferentes. É uma construção realmente incomparável. Para quê? Para trabalhar na nossa mente os níveis de compreensão que nós podemos alcançar naquele momento. Amanhã, se lermos isto, pode ser que alcancemos uma outra compreensão. Depois de amanhã, outra, se voltarmos a ler a mesma coisa. Então, quantas vezes mais nós lermos, a compreensão vai se ampliando. Porque ali na frente, aquilo que nós lermos daqui um mês, já está num nível mais alto, já entrou mais luz. Quando você volta para o que estamos lendo agora, então você vai ter uma... agora estou entendendo melhor o que nós estudamos há um mês atrás. Assim, mais ou menos, é que funciona esse livro. E ele vai assim, do começo ao fim. Então vocês vão ver que muitas coisas está se falando a mesma coisa que falávamos há um ano atrás. Porque a nossa compreensão vai pegando outro nível, outra compreensão. Então é nessas diferentes línguas que o Espírito Santo traduz. Mas em nenhum momento ele altera o significado. O significado do primeiro parágrafo do livro e esse que estamos lendo hoje ainda está mantido, não alterou. Então o livro vai avançando, nós vamos avançando na leitura do livro, mas ele não muda nem o significado. Ele não vai chegar amanhã e vai dizer, olha, isso aqui não é mais assim, agora você, aquilo que foi dito lá antes, você arrisca tudo porque aquilo não preserva o significado. Não. O que foi dito na primeira linha preserva o significado igualmente daquilo que está dito na última linha. Aqui nós não alteramos os significados.
Nós alteramos a forma de montar o texto, mas o significado é preservado. Então ele preserva em todas as línguas o mesmo significado. E aí nós vamos ver assim, vai. Você vai lá no Antigo Egito, aquele que alcançou o Espírito Santo era representado por um pássaro, que era o falcão. Aí você vai aqui nos Incas, aquele que alcançou o Espírito Santo, a representação era um pássaro, o côndor, que é uma ave local. Você vai lá em Roma, o Espírito Santo é representado por uma pomba. Você vai lá nos Himalaias, é um pássaro. Um pássaro de acordo com o pássaro local. Eu não sei se é um falcão, se é uma águia, o que é que tem. Tá? Mas também é um pássaro. Assim, vocês vejam que muda a forma, mas o significado é o mesmo. Em qualquer organização ou instituição religiosa, eles mudam a forma de dizer as coisas, mas o significado é o mesmo. Todos querem ir para o céu, mesmo que mudem a forma da palavra. De céu para nirvana ou para paraíso, é o céu. Então você muda as formas, mas o significado se mantém. E isso é a função do Espírito Santo, então, comunicar o significado, e para isso a gente pode alterar as formas, mas não o significado. Para reforçar. O propósito do Espírito Santo, ao traduzir, é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem sempre é o mesmo. É sempre o mesmo. Só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado, mas quando deserdaste a ti mesmo, viesse a ser um aprendiz da necessidade. A verdade não é usada para convencer ninguém, porque essa é a tua herança natural. Não precisa convencer ninguém da verdade. A gente ouve dizer que uma mentira você tem que repetir muitas vezes para você mesmo se convencer daquilo. Então você fica treinando, né? Eu vou dizer para o juiz isso. A gente treina lá. Eu vou dizer isso. Eu vou dizer isso. Chega lá, te enrola todo. Ele manda tu repetir, tu te atrapalha e conta outra coisa, né? Que o juiz é esperto também, né? Então a verdade não precisa aprender nada. Você conta a verdade e é aquilo hoje, e é aquilo daqui 1 ano, e é aquilo daqui 10 anos. Eu não sei se isso é assim, mas eu uma vez achei que era. Por exemplo, quando você tem uma audiência lá no tribunal, o juiz escuta as partes e diz, vou marcar outra reunião para daqui 6 meses. E daí ele escuta de novo. Acho que ele fica olhando lá para ver se a pessoa está dizendo a mesma coisa que de 6 meses atrás. Porque daqui a pouco a pessoa esquece o que falou, se não é a verdade. Então, a verdade, ela não precisa ser usada para convencer e não é. Porque a extensão da verdade é natural nos filhos de Deus. Mas quando nós
deserdamos, ou desertamos, né? Porque tem a palavra deserção, ou desertar, né? Quando nós nos deserdamos, nós abrimos mão da nossa herança natural e abrimos espaço para a necessidade. Agora nós estamos cheios de necessidades, que antes não tínhamos. Então temos inclusive a necessidade do aprendizado, que para quem continua no reino não precisa, porque tem o conhecimento. Agora nós temos que aprender. Aprender, e o corpo é instrumento físico de aprendizado, da mente, por comparação, né, para reconhecermos de volta a verdade e aceitarmos a verdade como verdade. Esse é o exercício que temos que fazer. Reconhecermos a verdade. Reconhecer induz que é algo que você já conheceu, já conhecia. Reconhecer é aceitar novamente aquilo que você já conhecia, aquilo que você já tinha. Assim, por isto não é necessário aprender, porque de fato você não perdeu, você abriu mão disso, mas não está perdido. Em função de você ter aberto mão do conhecimento, agora surgiram as necessidades. Assim, essas necessidades é que nós temos que aprender a fazer tudo fisicamente. Então nós temos tudo, nós temos necessidade, de tudo nós temos necessidade. Que quem está no conhecimento não tem. Quem está no reino não tem necessidade nenhuma. Por isso que a promessa do céu é tão relevante. Por quê? Porque as necessidades acabam. Você volta para a linha do conhecimento que é eterno, que não tem começo e nem fim, e você conhece tudo. Você não tem mais nenhuma necessidade de mais nada, de aprender mais nada, porque você entrou na linha do conhecimento, entrou na eternidade. Nada mais te falta, você não tem mais necessidade, tudo é suprido na sua mente. Isso que é a escolha primeiro, o reino, tudo mais te será dado por acréscimo e nada te faltará. Essa é a ideia. Nós nos deserdamos, isso é a ideia do Gênesis, lá do Adão e da Eva, né? Quando nós abrimos mão do paraíso. Então lá foi a origem dessa deserção. Porque aí nós começamos a ter necessidades. Você lembra daquela história que a gente aprendia lá eu aprendi na Igreja Católica, acho que foi no Catecismo, que Adão e Eva não tinham necessidade nenhuma. E de repente eles olharam os seus corpos e sentiram que estavam nus. Correram para o shopping comprar uma folha de parreira. Lembra dessa historinha? Lembro. Pois é, isso foi a primeira necessidade. A partir daí, a Eva começou a dizer, eu preciso ir para o shopping, eu preciso comprar novas folhas de parreira. E folha de parreira já caiu da moda. Agora eu quero folha de não sei o quê, né? E as necessidades foram sendo criadas por nós mesmos. Agora, isso nós repetimos a todos os momentos. Assim, quantas vezes por dia nós abrimos mão da nossa herança? Nós deserdamos a nós mesmos. Toda vez que a qualquer momento, vamos observar isso a partir de hoje, amanhã, né, nós
saímos, tiramos a nossa mente do reino, o que tem no reino? Tem alegria, tem paz, tem contentamento, tem felicidade. E a gente está num estado assim, que se perguntarem, está precisando de alguma coisa? Não, está tudo muito bem, né? E está te faltando alguma coisa? Não, não me falta nada. Eu estou muito bem. Eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou alegre, eu estou na perfeita paz de Deus. Aí vem alguém e diz assim, olha, você não tinha uma bicicleta azul? Não, eu tenho. Eu estou na imensa paz. É porque acabaram de roubar a tua bicicleta. Roubaram minha bicicleta. Pronto. O que você fez? Saiu do reino. Abriu mão da tua herança. Que é a paz, a alegria, a felicidade e o contentamento. Então você deserdou a si mesmo. E aí agora você corre atrás das necessidades. Eu necessito uma bicicleta, porque eu preciso ter uma bicicleta de novo. E aí que vem a ideia do pássaro. O pássaro voa por cima de todos os obstáculos. Ele não se envolve com os obstáculos, os conflitos e os sofrimentos do mundo. Isso é a ideia da libertação dos grilhões que nos prendem às coisas do mundo. Então, essa deserdar a mim mesmo é uma ideia do exercício que nós estamos fazendo, que é daquele livrinho, não sei se você viu que você estava viajando, né? Que você estava voando, né? Então, então você não tinha necessidade de aprender o que nós aqui embaixo estávamos aprendendo, né? Mas como você voltou para o chão, né? Então era assim, era pegar um caderno, um livrinho e começar a anotar quanto tempo a gente permanece no reino e quanto tempo nós estamos no nível do chão. No nível do chão tem o quê? Tem conflito, tem briga, tem sofrimento, tem competição, tem angústia, tem estresse, tem depressão, tem ansiedade, tem raiva, tem ódio, tem vingança. Então você pensou numa vingança, saiu do reino. Agora você tem necessidade de vingança. Essa é a deserção. Quando você deserda a ti mesmo, porque a tua herança é paz, alegria, felicidade e abundância. Nada está te faltando. No nível do chão tem o quê? Tem conflito, tem briga, tem sofrimento, tem competição, tem angústia, tem estresse, tem depressão, tem ansiedade, tem raiva, tem ódio, tem vingança. Então você pensou numa vingança, saiu do reino. Agora você tem necessidade de vingança. Essa é a deserção. Quando você deserda a ti mesmo, porque a tua herança é paz, alegria, felicidade e abundância. Nada está te faltando. Então você plana no ar bem mais acima das necessidades. Essa é a ideia de que nós deserdamos a nós mesmos. E nós vamos repetindo isso quantas vezes por dia. Nós deserdamos a nós mesmos. Um dia eu estava aqui no mercado público e tinha um amigo meu ali que tinha um barzinho. E agora reformaram o mercado, acho que ele não está mais. Eu não vi mais ele por lá. Ali tem outra coisa, eu não sei se ele mudou para outra banca, não achamos mais ele. E eu ia lá de vez em quando, que ele fazia um pastel na hora muito gostoso. E tinha um café com leite também muito bom. Ele servia no copo, aquele café no copo, assim, né? E um pastelzinho, né? Então, muito bom ali. Aí um dia estávamos Raquel e eu ali, tomando um café, comendo um pastelzinho. E aí, uma pessoa, um turista,
pediu lá um bolinho de bacalhau. E aí, ele começou a comer o bolinho e disse, isso aqui não é bacalhau coisa nenhuma. O cara saiu do reino. Mas ele gritou tanto com o cliente dele, com o turista, ele ficou tão bravo. Aí ele pegou e mandou lá a moça da cozinha lá fritar, tinha 15 clientes lá, ele mandou fritar 15 bolinhos de bacalhau e dar um para cada um. Vocês me digam se isso é bacalhau, não é? Saiu do reino, o lucro do dia foi embora. E não teve jeito. Então ele deserdou a si mesmo. Quando a gente chegou, ele estava numa alegria, numa paz. E aí, Jorge, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Então vejam como pequenas coisas no nosso dia a dia podem provocar essa deserção. É sair do reino para entrar de cabeça no mundo, batendo a cabeça, se machucando, se agredindo, causando dor e sofrimento a quem? A nós mesmos. Tá? Então isso é no dia a dia, todo momento. Então, se nós começarmos a prestar atenção nos nossos pensamentos, palavras, ações e omissões, que é o que baseia todas as nossas formas de manifestações nesse mundo, e é como nós oferecemos as nossas dádivas, então nós vamos nos dar conta de que dádivas estamos oferecendo para as outras pessoas. Se é paz, alegria, harmonia, amor, contentamento, ou se é conflito, se é raiva, se é dor, se é sofrimento, se é angústia, se é estresse. O que eu estou oferecendo para outra pessoa? E nós vamos ver que cada vez que as nossas dádivas, por isso aqui chama as dádivas do reino, esse capítulo que a gente está lendo, né? Cada vez que nós trocamos a dádiva de paz, alegria, conforme a dádiva, você reconhece aonde você está conectado, né? Se você dá laranjas, você está numa laranjeira. Se você dá maçãs, você está numa macieira, né? Então a dádiva identifica aonde você está. Se você está no reino, que é paz, alegria, felicidade e conflito, ou se você deserdou a si mesmo, porque isso é tua herança natural, e está no mundo. Assim a gente vê, vai observar quais são as minhas dádivas. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Não vais compreender as suas traduções enquanto escutas duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência, de modo que possas, afinal, ser consistente. Você pode trocar as dádivas, suas dádivas podem ser a alegria do reino ou os conflitos da terra. Agora, você tem que, para você dar as dádivas do reino, tem que esquecer os conflitos da terra, senão não consegue. De que o Espírito Santo ensina a lembrar e a esquecer. E que a lembrança está associada à memória, porque o aprendizado tem que ser consistente para que possa ser lembrado, senão a gente não lembra mais daquilo. Então tem que ser muito consistente, por isso que nós temos que fazer esforços nos nossos aprendizados. Senão a gente não lembra na hora da prova do final do ano. Agora está no final do ano, né?
Então a gente não vai lembrar do que aprendeu durante o ano se o aprendizado não foi consistente. A ideia é essa. Mas ele diz que o Espírito Santo justo nos lembra lembrar e esquecer. Para que possamos lembrar, temos que esquecer alguma coisa. Porque não há como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então ele lembra que para aprendermos a ser felizes, nós temos que esquecer a infelicidade. E aí vale a oração de São Francisco, que já citei aqui hoje, né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Por exemplo, e aí em continuidade. Então esquece esse jeito errado que você está vivendo. Aprende este. Quando perguntaram para Jesus a respeito dos 10 mandamentos de Moisés, ele disse: siga apenas isto. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando ele diz siga apenas isto, está implícito que é para fazer o que com as outras coisas? Esquece. Então, quando ele diz siga apenas isto, esquece o outro, siga esse. Vejam como isso está de uma forma definitiva e está implícito que o resto deve ser esquecido. Então, quando a gente diz faze apenas isto, mas no outro lugar eu aprendi que lá onde eu fui eu aprendi, me disseram, não sei o que, esquece. Siga apenas este. Por isso que quando a pessoa entra em determinadas instituições religiosas, eles dizem que você tem que esquecer tudo o que você traz de outros aprendizados e seguir apenas isto. Esquece tudo, siga apenas isto. Então é como se nós viéssemos aqui para a nossa reunião e tivesse alguém aqui com o Bhagavad Gita, alguém com o Alcorão, alguém com o Torá, alguém com o livro do Paulo Coelho, né? Mas aqui eu lendo o livro do Paulo Coelho, eu entendi diferente. Esquece o livro do Paulo Coelho. Siga apenas o curso em milagres. Mas então você está dizendo que eu sou proibido de ler tal livro? Não. Mas enquanto estamos tratando aqui na nossa reunião do curso em milagres, é esse texto que temos que seguir. Segue apenas isto. Isso não quer dizer que você está proibido de fazer qualquer outra coisa. Embora tenha instituições que proíbam mesmo. Eu sei de instituições que o sacerdote vai na casa da pessoa e dá uma geral. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento. Mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor, não vais compreender as suas traduções enquanto escutas duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência, de modo que possas, afinal, ser consistente. Não há como a gente ter consistência se a gente usar dois métodos ao mesmo tempo. Então nós temos que ou usar um ou usar outro. De maneiras que se nós escolhermos um método, você vai conseguir ser consistente se você não misturar na tua mente com outro método.
Assim, mesmo que dois cavalos estejam indo na mesma direção, você só pode estar em um cavalo de cada vez. Ou está num ou está no outro. Você não pode cavalgar dois cavalos ao mesmo tempo. Porque a cavalgada vai ser muito inconsistente e você pode cair a qualquer momento. Assim, eu já vi assim, artistas que andavam com um pé em cima do cavalo e outro pé em cima do outro, e andaram durante algum tempo em pé, assim, com muito treinamento a pessoa consegue andar alguns metros, mas isso é muito limitado. Em seguida vem o tombo. Por quê? Porque você perde consistência, porque você perde força, porque você vai divergindo o método. Então, mesmo que seja a mesma coisa. Uma vez, uma pessoa que estava num grupo, ela começou a ir num outro grupo, que ensinava uma outra coisa. E outra coisa que eu digo é assim, era outro trabalho, um outro método. E aos poucos a pessoa começou a não entender mais o que a gente estava trabalhando no grupo. Ela cada vez tinha mais dificuldades de compreender. E aí um dia eu conversei com a pessoa e ele me disse, Jorge, mas é a mesma coisa. Tu não diz que é tudo a mesma coisa? Digo. Mas você tem que entender que isso perde consistência. Porque de repente você entra num conflito, porque aqui a mesma coisa é dito de outra maneira. E aí, em vez de compreender e tornar aquele aprendizado consistente, você na tua mente abre uma divergência. Mas lá eles disseram assim, e aqui eles estão dizendo assim. E quanto mais você diverge, mais inconsistente fica. Por isso que quanto mais você concentra a energia num método, mais consistência você alcança. É o que ele está trabalhando aqui. Você tem que esquecer para tornar a lembrança mais consistente, para você se tornar mais consistente. Porque senão você não consegue. Você vai ficar mais inconsistente. Você vai perdendo força em ambos os métodos que você está buscando. Assim, por isso eu sempre digo que durante 30 anos aproximadamente que eu estou aqui, não é, Alexandre? Não. Já passou mais 10, hein? Então, vejam quantas coisas que nós selecionamos aqui. O cuidado que nós tivemos para não trazer para o mesmo lugar na nossa mente qualquer coisa que pudesse tornar o nosso aprendizado inconsistente. Então, quando a gente traz tudo que aparece para a nossa mente, nós vamos perdendo consistência naquilo. Então vejam que nós selecionamos muito e foi a muito custo que eu integrei nas nossas atividades um curso em milagres.
porque eu não sei se vocês lembram no começo, quando eu falei como eu alcancei, como eu cheguei no curso em Milagres. Eu vou relembrar só para tornar mais consistente essa lembrança. Um dia chegou um rapaz, eu lembro que era um dia de inverno, e na sala onde era a nossa livrariazinha, tinha uma janela que a gente via o mar e a Baía Sul, aqui em Florianópolis, na Baía Norte, ali a gente tinha a visão da Baía Norte. E acho que é norte, o sul, agora não lembro. Baía Sul. Baía Sul, dali se via a Baía Sul. Não é a norte, é a Baía Sul. E ele chegou, e era um dia de vento sul, que era frio, e a gente olhava para o mar, ele estava bem mexido. Com a força do vento sul, e tinha uma garoazinha, e era o Luiz. E ele apareceu com um livro embaixo do braço, e ele tinha feito um curso comigo, que é o curso em tarô. E aí, ele veio com aquele livro e disse: Jorge, você precisa ler esse livro. Ora, a gente tinha uma livraria. E eu não lia nenhum livro da livraria. Da livraria toda eu só li um livro. O nome do livro chama Presente Precioso, e mais nenhum. Eu ainda tinha condições de ler. Foi o único livro que eu li. E não tinha interesse em ler mais livros. E aí eu disse isso para ele. E ele disse: não, mas esse livro você precisa ler. Eu disse: por quê, Luiz? Porque ele diz a mesma coisa que você ensina no seu curso em tarô. Está aqui, um curso em milagres. Eu falei: se ele diz a mesma coisa, não tem porquê eu ter que lê-lo. E se ele dissesse diferente, eu não ia querer ler, para não perder a consistência. Não. E nisso, então, o califa Omar, né, quando foi interrogado por seus generais o que fazer a respeito da biblioteca de Alexandria, ele perguntou: o que dizem os livros que tem lá? E os generais lhe disseram: alguns falam bem de Alá, e os outros não. Bom, livros que não falam bem de Alá, nós não precisamos, queime todos. E os outros que falam bem de Alá, também não, porque ninguém precisa falar bem de Alá. É como que ele diz aqui: falar e usar a verdade para convencer não é necessário. Nós já temos o nosso livro sagrado, então queima tudo. E queimaram a biblioteca de Alexandria. Essa é uma das histórias lá da história da biblioteca de Alexandria. De formas que eu ainda não conhecia essa citação do califa Omar, mas eu disse a mesma coisa. Se o livro diz a mesma coisa, não tem necessidade de eu ler. Se dissesse diferente, eu não ia querer ler. E todos os dias, esse rapaz passou a vir na livrariazinha, com o livro embaixo do braço, dizendo: Jorge, você precisa ler esse livro. Eu disse: não, não preciso e não vou ler. Jorge, você precisa... Olha, eu acho que foram semanas, meses a fio. Ele me visitava todos os dias com esse livro. Porque ele diz a mesma coisa que você ensina no seu curso em tarô. E aí, eu acho que um dia ele parou de ir. E então apareceu um outro rapaz com um livro, um curso em milagres na mão, e disse: Jorge, eu estou vendendo esse livro. Eu represento a editora. E vou deixar uma em consignação aqui. Se você vender, você me paga. Aliás, você não precisa nem pagar, porque tudo que tem nessa loja aqui eu gosto. Eu vou trocar por mercadorias.
o valor do livro e lhe trago outro para repor. E assim sucessivamente, de formas que você nunca vai precisar pagar o livro, porque eu vou trocar todo o valor do livro em outras mercadorias que você tem aí. Eu olhei para o livro, e era um livro caro. Na época, ia ser o livro mais caro da livraria. E as pessoas sempre reclamavam do preço dos livros. Ai, mas como os livros são caros, mas como... E a gente tinha até um dito popular que, eventualmente, a gente dizia, cara é ignorância. Bem do ego. E aí eu disse para o rapaz, mas esse livro dificilmente alguém vai comprar, é um livro muito caro. E ele disse, não tem importância. Se você me permite, eu deixo ele aí. Você não vai ter investimento nenhum. Se vender, vendeu. Ele deixou umas 11 da manhã. A 1h da tarde entrou um senhor na livraria e disse, Jorge, você tem esse livro? Digo, qual? O Curso em Milagres. Eu estou atrás desse livro, estou procurando esse livro. Quanto é? Ele disse, tanto. Comprou na hora. Liguei para o rapaz, digo, pode trazer outro que inacreditavelmente alguém comprou. E aí ele ia trazendo e ia vendendo, ia trazendo e ia vendendo, ia trazendo e ia vendendo. Eu nunca abri o livro. Aí um dia esse rapaz que trazia o livro sempre para repor, ele disse, Jorge, eu não vou mais representar lá a editora. Então eu vou te dar o endereço aqui e o telefone da editora, que na oportunidade era o Instituto de Educação Espiritual. Instituto de Educação Espiritual no Rio de Janeiro, que era a Lilian Paz, que estava lá e que trazia o livro dos Estados Unidos e distribuía no Brasil. E tu fala diretamente com a Lilian. Aí tá, eu liguei lá, me apresentei e disse, olha, o rapaz, eu não lembro o nome desse, estava trazendo os livros aqui, ele agora falou comigo, disse que não ia mais poder, porque ele está com outras atividades, não sei o quê. Eu disse, então, eu queria fazer um pedido dos livros. E aí eu fiz o primeiro pedido, quando fiz o segundo pedido, ela disse, Jorge, você tem que abrir um grupo de estudos desse livro. Eu disse, não, eu não vou abrir não, Lívia. Mas você precisa abrir um grupo de estudos desse livro. Ele disse, não, eu não. Eu já faço coisa demais. Desculpa, eu só vendo o livro na livraria, mais nada. Né? Mas você já leu o livro? Não, e não tem intenção de ler. Bom, e aí foi. Aí ela, sempre que eu pedia livros, a Lilian insistia, você tem que abrir um grupo de estudos. Aí eu dizia que não. Um dia ela disse lá, Jorge, quem sabe a gente faz uma palestra sobre um livro aí. Eu disse, tá, isso eu posso organizar. Aí nós organizamos numa tarde para acontecer a palestra, que ela ia vir dar a palestra. E aí ia ser aqui onde é o museu, que é o antigo palácio do governo, que se transformou em museu, eles têm uma sala ali, que eles cedem para atividades diversas nessa área. E daí nós requisitamos a sala, né, e nos foi cedida para aquele sábado à tarde, tal hora. Né. E aí chegamos lá, eu convidei umas pessoas, eu acho que tinha umas 10, 15 pessoas, por aí, não sei quantas. E aí a Lilian telefonou dizendo, infelizmente não estou podendo ir, Jorge, você te vira aí. Aí eu fui lá receber as pessoas para dizer que a Lilian não veio, porque eu tinha marcado tal hora ali naquela sala ali do palácio. Né? E aí estava eu lá com o livro na mão e as pessoas lá, pois a Lilian não pôde vir. Aí teve um rapaz, eu acho que o nome dele era José Américo. E ele disse, Jorge, quem sabe, já que a gente está aqui, a pessoa não veio para a palestra, quem sabe a gente abre esse livro aí, lê o que tem dentro. Ele abriu o livro. Lê? Ele disse, tá, então, né? Olhei para as pessoas, acho que eu vou ter que fazer isso. E foi quando, pela primeira vez, eu abri o livro. Aí quando a gente começou a ler o livro, nossa, achei muito interessante. Era exatamente o que eu sabia do curso tarô. Eu digo, mas isso aqui é um curso tarô que eu faço. Né? E aí o pessoal disse, vamos fazer um grupo? Eu digo, vamos! Aí me interessei. E aí nós começamos. E no começo, realmente,
a Raquel me chamava muito a atenção, porque eu estava tão entusiasmado com o livro, né, com o que o livro trazia e da forma como ele trazia essa comunicação, que eu não tinha visto nada igual antes, né? E claro que é outro método do que o meu curso, mas ensinava a mesma coisa. Que eu começava a falar, a tentar interpretar os textos para as pessoas, né? E eu fazia, né? E aí a Raquelzinha me chamava a atenção. Quantas vezes a Raquel me chamou a atenção? Jorge, isso não é o teu curso em tarô, isso é um curso em milagres. Eu dizia, é a mesma coisa, Raquel. O Luiz tinha razão, né? Então, vejam que a gente foi juntando, foi agregando as coisas com muita dificuldade, porque eu não queria nada que pudesse tirar do centro, que pudesse perder a consistência daquilo que eu já tinha alcançado, daquela compreensão. E justamente eu observava isso. Qualquer coisa que eu pegar em paralelo pode tirar a consistência. E aí eu perco a consistência disso, isso eu não quero. Então, eu resisti muito ao curso em milagres. E quando eu vi que ele tornava mais consistente, então aí é assim que aconteceu. De formas que aqui muitas pessoas que vêm para o curso em milagres, a exemplo de pessoas que aqui estão, vieram primeiro fazer um curso em tarô. E aí, não é? Né? Nós três juntas e tu... Não? Vendo? Não, eu fiz depois. Então vejam que o que acontece? Que quando a gente aprende o curso em tarô, fala, leva para o mesmo caminho. E aí a gente vai cada vez entendendo mais e mais e mais e mais. Nós também fazemos aqui um curso em Reiki, né? E um curso em florais de Bach. E tudo que a gente trabalha, leva tudo no mesmo sentido. Então vocês viram, eu mandei um vídeo de uma reunião que nós fazemos no grupo de quarta-feira, para vocês assistirem, não sei se todos já assistiram, que chama Milagres, Florais de Bach e Reiki. Para vocês verem como tudo se integra, só faltou integrar o curso tarô junto lá, e tarô, né? E renascimento ainda, né? Renascimento também que nós fazemos aqui, porque tudo leva para a mesma coisa. Então, quando fazia os renascimentos, o tema era sempre o princípio 13, porque é isso que a gente trabalha nas atividades de renascimento. E qual é o princípio 13? Milagres são sempre expressões de renascimento. Renascimento parece retroceder, mas na realidade é avanço. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Acho que faltou alguma palavrinha aí. Eles alteram a ordem temporal, desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Isso. Então nós estamos integrados. E aí é o que eu digo para as pessoas, tem que cuidar para não perder consistência. Porque senão a gente perde aquilo que já alcançou. Porque às vezes se torna inconsistente. É esse o cuidado que eu sempre recomendo para todos. Cuida aí fora para não tornar o que você já alcançou inconsistente. Porque senão aquilo deixa de ser a tua força e passa a ser outra vez fraqueza. Muito bem. Então lembrar a consistência é sempre bom, né? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir
que ele me ensine a curar.